Deixa eu orar aqui. Levanta a mão aí, todo mundo. Notebook bonito. Igualzinho da minha pastora. Pai, te louvamos. Te bendizemos, Pai, porque estamos aqui sendo adestrados, chequeteneplas, por Ti. Oh, Pai, para que nós possamos cada dia mais mortificarmos o feito da carne. É verdade. Oh, Pai, para que a direção do Teu Espírito seja a única voz a nós ouvirmos. Amém, Jesus. Oh, Pai, usa a Tua filha, usa a Tua serva, a Tua filha que serve. Oh, para nos, Pai, instruir na Tua verdade, porque a Tua palavra é verdade e ela é fonte de vida inesgotável. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, irmãos. Graça e paz. Eu vou só relembrar o que a gente já veio ministrando na quarta-feira passada sobre o jejum, sobre a oração, né? E para a gente poder entrar no que a gente tem hoje, né? Na quarta-feira passada nós falamos o que é o jejum, né? Explicamos, né? Que o jejum é um ato de consagração a Deus em que nos abstemos parcialmente ou totalmente de alimentos e líquidos, com o objetivo de nos aprofundarmos na oração, na palavra e em tempo de qualidade com Deus, né? E também aprendemos por que jejuar, né? Por que nós jejuamos, né? No Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que o jejum é uma etapa essencial de preparação para a fase de transição. Quem é que está em fase de transição, gente? Gente, ninguém? Eu estou em fase de transição. Em todo tempo nós estamos em fase de transição na nossa vida, né? E a gente até deu o exemplo de Jesus, né? Quando ele jejuou 40 dias no deserto, que essa passagem se encontra em Lucas 4. Falamos também sobre a rainha Esther, quando ela estava se preparando para entrar na sala do rei, né? E o rei não havia chamado, e se ele não levantasse o cetro, ela estaria morta, e ela jejuou em prol disso, né? Isso fica no livro de Esther, no versículo 4. O jejum, além de nos preparar para um processo de transição, ele também nos traz, né? Falamos aqui algumas coisas que o jejum nos traz. Ele nos traz discernimento e sim sensibilidade espiritual, né? E falamos de Daniel, né? Daniel 1, que fala, né? Quando Daniel e seus amigos pediram para que eles ficassem sendo alimentados de legumes e água. E no final daquele período de 10 dias, né, Daniel recebeu do Senhor discernimento sobre todo tipo de sonhos e visões, né? Então, o benefício que o jejum destravou na vida de Daniel, isso, Deus deu a Daniel esse poder de discernir, né, os sonhos, as visões, né? Falamos também o jejum nos posiciona para a santificação, né? O processo de transformação e santificação em nossas vidas é uma obra contínua do Espírito Santo. Contínua por quê? Em todo o tempo. Em todo o tempo ele está nos construindo, em todo o tempo ele está nos posicionando, em todo o tempo ele está nos santificando. Então, em todo o tempo. É dia a dia, hora após hora, dia a dia, hora após hora, nós estamos sendo posicionados, né? Estamos sendo santificados. E falamos também sobre o jejum que agrada a Deus. Lemos lá em Isaías 58. O que o jejum traz, né? O jejum que agrada a Deus. Ele traz liberdade ao nosso espírito, solta as cordas da maldade, desfaz a atadura da opressão, põe em liberdade os oprimidos e despedaça todo o jugo. Amém, irmãos? E quando nós acabamos aqui na quarta-feira, a gente ficou aqui fechando a igreja, ajeitando, e um irmão chegou perto de mim e perguntou para mim assim: o que você entende sobre o jugo, né? O que é o jugo? Né? E, assim, o jugo, ele é aquela madeira, né, que une os animais, na qual os dois animais eles têm que ir para o mesmo lugar, né? Eles não podem um ir para um lado, outro para o outro, eles têm que seguir o mesmo caminho, né? Mas a gente vê o jugo também na questão espiritual, na questão da vida do crente, né?
Às vezes você está com um jugo tão grande na sua vida que você não consegue se libertar. Ah, Adriana, qual poderia ser esse jugo, né? Poderia ser um pecado, poderia ser uma enfermidade, pode ser uma opressão na sua vida, algo que você não consegue se libertar. E por isso nós nos posicionamos em jejum, porque o jejum ele nos liberta. Por quê? Porque quando nós jejuamos, o nosso espírito ele sobressai da nossa carne, né? Não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, e sim a minha busca constante de ir para Deus. E quando nós vamos para Deus, há libertação na nossa vida. Nós somos libertos de jugo, nós somos curados, né? Como eu falei aqui quando eu te trouxe uma palavra no domingo, que eu fui curada através do jejum no meu quarto, dentro do meu quarto, eu e Deus me curou de uma dor na coluna muito forte que eu estava tendo, por causa de um tombo, e Deus me curou ali. Por quê? Porque o jejum ele nos posiciona para Deus. Então, assim, o jugo, igual a gente fala, né, irmãos? A gente não sabe tudo, não temos todas as respostas, mas o jugo ele é isso. Todos nós, às vezes, temos um jugo na nossa vida que precisamos nos libertar. Todos nós precisamos nos libertar em todo o tempo. Não tem aquele que já é liberto, não tem aquele que eu sou totalmente curado, eu sou totalmente liberto. Não, isso aí você tem que ter um cuidado, porque você passa uma mãozinha nas costas dele, que de repente está crescendo uma asa, né? Porque ele é um anjo. Porque não tem nada, não tem problema nenhum, eu não preciso jejuar, porque eu não... Irmãos, todos nós precisamos nos libertar, e isso é todo o tempo na nossa vida, em todo o tempo, todos os dias a gente tem que fazer, a gente tem que buscar o que Deus quer para a nossa vida, né? E hoje nós vamos falar que o jejum ele também nos traz a autoridade espiritual. A sensibilidade espiritual e a intimidade com Deus, constituída através de uma vida de jejum e oração, nos levam a conhecer melhor o mundo espiritual e a interagir com ele com maior autoridade. Gente, quem trabalha com o ministério de intercessão sabe o que é isso. Sabe o que é a necessidade de, muitas vezes, a gente saber o que está no oculto. Às vezes você está orando por uma situação, você está orando por algo, mas você precisa, de repente, Deus abre os seus olhos para você ver com quem você está lidando. Porque nós temos as armas, mas muitas vezes nós lutamos com a arma errada. Estamos lutando de maneira errada. E quando há esse abrir dos nossos olhos, a gente fala, meu Deus, estou aqui sofrendo à toa. É aquela questão que a pessoa fala que passa no portão um latido alto. Tu imagina um pitbull, um bicho enorme, um bicho brabo. Quando abre o portão é um pinche. Aí tu fala, meu Deus, olha o tamanho do bicho. É claro que ele morde também, né, gente? Mas é menor do que um pitbull, um bicho grande. Então, assim, são as situações na nossa vida. E de uma coisa, irmãos, nós temos certeza. Quem jejua, quem ora, tem certeza. Isso incomoda o inferno. Primeiro que ele não acredita. Você vai jejuar? Ele fala, fogo de palha. Quando der... Daqui a 1 hora está com fome. Daqui a 1 hora está estressado. Daqui a 1 hora está... Ele começa a querer sinalizar a nossa vida diante do nosso cotidiano. Só que aí passou 1 hora, você resistiu. Passou 2, você resistiu. Passou 3, você resistiu. Ele já começa a ficar endemoniado. Porque ele fala, o negócio está ficando ruim. Caraca, está resistindo, está ficando ruim. Porque ele sabe que nós somos filhos de Deus. Nós somos Jesus na terra. E Jesus falou que nós faríamos obras maiores ainda. Então, quando nós nos posicionamos diante de Deus, diante do propósito de Deus para a nossa vida, com as armas certas, com as armas que Ele nos deu, todos nós temos essas armas. Então, Ele começa a falar, vai dar ruim para mim.
Vai começar a mexer aonde não é para mexer. Se você está orando por um propósito, ou se você está jejuando para se libertar, ele fala, caraca, vai começar a sair as coisas aí, daqui a pouco eu não tenho mais acesso a essa área, daqui a pouco aquela porta está fechada, irmãos. E assim é a pura verdade. A melhor coisa da nossa vida é quando a gente se liberta da gente mesmo, porque o nosso maior problema, o meu maior problema sou eu. O meu maior problema sou eu. Quando eu me liberto de mim mesma, quando eu falo, ó, Adriana, fica aí, que agora eu vou para cá. Eu vou estar com o meu pai. Gente, as coisas fluem. Porque o meu maior problema sou eu. O meu maior problema é o que eu acho. O meu maior problema é o que eu posso fazer. Não, o meu maior problema é eu achar o que eu posso fazer, o que eu não posso. Não, isso aqui não vou entregar isso aqui não, vou entregar só isso. Não, irmãos. É entrega tudo. Entrega tudo e deixa Deus trabalhar. E a gente vê que a palavra de Deus, ela nos fala, em Mateus 17, ela conta a história de um pai, né? Ela conta a história de um pai que levou o seu filho, eu vou ler aqui a partir do versículo 16, que diz assim, apresentei aos seus discípulos, o pai falando para Jesus, apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé em que vocês têm. Pois em verdade vos digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá e ele mudará. Nada lhe será impossível. Mas, existe um parêntese aqui, ó. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Então, ó, queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que existem demônios que só são expulsos através da oração e através do jejum. Adriana, mas por que? Eu não posso só orar? Pode, querido. Mas eu estava até falando isso, não sei se foi com a Shaisa, que eu estava falando que a gente é assim, a gente começa uma batalha. A gente começa forte, né? Beleza, estou jejuando, estou orando. Aí daqui a pouco a gente começa a ficar cansado. Cansado, aí a gente para um pouquinho, né? Aí a gente, vou descansar um pouquinho. Só, queridos, que o nosso adversário, ele não para. O nosso adversário, ele é ali, ó, ali, ó, o tempo todo. Quando ele vê que a gente está fraco, ele entra. Quando ele vê que a gente deu, agora ele está começando a ficar... Ele vai e entra. Por quê? Porque ele está 24 horas nos observando. 24 horas querendo levar a gente para o inferno. Ele está 24 horas querendo que as nossas atitudes, querendo que as nossas palavras, querendo que assim a nossa vida, ela vá de encontro à palavra do nosso Deus, que é a palavra da verdade. O tempo todo jogando dúvida, o tempo todo jogando, será? Será que ele cura? Será que você vai conseguir isso? Será que você vai conseguir esse emprego? Será? Se você não estiver focado naquilo que Deus te chamou para fazer, você cai, irmãos, porque nós somos carne. Nós precisamos estar focados naquilo que Deus tem chamado a gente a fazer. E o jejum, ele traz isso para a gente. O jejum, ele nos foca em Deus. O jejum, você entra para Deus. O jejum, você vai para Deus. Quando você vai para Deus, o seu espírito fica forte, sabe? Você fica forte, você consegue discernir aquilo que Deus tem para você fazer. Você consegue pensar, veio essa palavra na minha boca, mas eu não vou liberar
falar, porque essa palavra não é de Deus. Eu não vou emprestar minha boca para o diabo. Eu não vou emprestar minha boca para falar aquilo que não vai trazer vida, aquilo que não vai edificar. Eu não vou emprestar. Porque você é tentado o tempo todo. Você é tentado o tempo todo. Então você precisa estar focado, né? E por maiores que sejam as bênçãos resultantes da prática do jejum, porque você jejua, você fala, Adriana, jejuar para quê? O que isso vai me trazer de benefício? Irmão, você nem imagina. Sabe quando você vai imaginar e você vai saber quando você fizer? Quando você jejuar, quando você se colocar, aí você vai falar, uau, por que eu não fiz isso antes? O que aquele chocolate me trouxe de benefício? Só gordura. E se eu tivesse jejuando, eu traria tanta coisa boa para a minha vida, para o meu espírito. Para quantas coisas eu estou aqui lutando em vão. E se eu tivesse me posicionado em jejum, isso já tinha passado na minha vida. Eu já tinha rompido isso na minha vida. Então, por maiores que sejam as práticas do jejum, nada pode ter mais valor do que nos consagrarmos a Ele e sermos transformados à imagem de Cristo, mais do que bênçãos materiais ou financeiras. O jejum nos leva para perto daquele que é a razão de todas as coisas. Quando jejuamos, buscamos pela face do nosso Deus. Ele nos recompensa, revelando-se a nós em maior intimidade. Irmãos, tem coisa melhor do que essa? Primeiro que a gente é amparado pela palavra, que a palavra de Deus ela diz que agrada-te do Senhor e o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Então a gente não precisa correr atrás de bênçãos, a gente não precisa correr atrás de nada, a gente tem que correr para Deus, a gente tem que correr em agradar o coração de Deus, a gente tem que correr em estar na presença de Deus, a gente tem que entrar dentro de Deus, a gente tem que procurar conhecer mais Ele, procurar estar mais com Ele, porque Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Irmãos, e quando você chega diante de Deus, quando você está ali na sua casa, no seu quarto, ou você não pode estar jejuando na sua casa, você tem que estar jejuando, estar trabalhando, mas quando você vai orar, você entra no banheiro, ou você, na hora do seu almoço, você procura um lugar mais reservado. Irmãos, quando você chega perto de Deus e começa a orar, você começa a agradecer, porque o jejum é uma forma de você agradecer, Senhor, obrigado porque eu consegui. Obrigado porque eu venci, Senhor. Eu venci a mim mesmo para estar me consagrando ao Senhor. Eu venci, Senhor, as minhas vontades, Senhor, para estar aqui diante do Senhor. E tem horas que você não tem palavras e aquilo assim entra no seu coração de uma maneira. É uma gratidão tão grande, irmãos, que isso traz, que você fica... O que eu vou fazer? O que eu vou falar? A gente fica sem saber e a gente glorifica o nosso Pai, porque a gente pode falar com Ele de tantas maneiras. A gente pode falar com Ele através da palavra, orando a palavra, sabe? Pegando um versículo da Bíblia e orando, um capítulo e orando. A gente pode falar com Deus através das nossas palavras, do nosso coração, aquilo que está. A gente pode adorar a Deus, assim, agradecer a Deus nesse momento, através da adoração, através, sabe, do louvor. E Deus, Ele está ali e é indiferente o que você vai fazer naquele momento, Ele só quer estar com você. Ele só quer estar com você. E eu passei por isso porque eu estava no meu quarto e, sabe, eu senti uma atmosfera tão boa de Deus naquele lugar que eu fiquei sem palavras, eu fiquei assim, Senhor, eu não sei nem o que eu faço. Igual uma criança quando ganha um brinquedo, algo que muito quer, a gente busca a presença de Deus, a gente busca e quando ela vem, tu fala, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Como administrar isso? Como eu faço? E naquele momento, Deus gerou uma canção no meu coração, que eu até escrevi aqui, um pedacinho, né? E ele gerou uma canção assim, antiga, sabe? Mas uma oração que há muito tempo, quando eu
sabe, a gente participava de ministérios de intercessão, já há muito tempo eu participo disso, e Deus me gerou essa canção, e essa canção trouxe assim algo tão profundo no meu coração, tão profundo no meu espírito, me encheu o meu coração de alegria, encheu a minha vida de fé, porque a canção falava assim, entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Irmãos, isso encheu o meu coração de uma alegria, encheu o meu coração de uma paz, sabe? Invadiu aquele lugar com uma paz tão grande, tão grande. Deus trouxe uma palavra tão grande para a minha vida. Sabe, eu não sou do ministério de intercessão. O pessoal ri, fala que, Adriana, você tem que orar. E a gente do ministério de intercessão, a gente é criticado, mas a gente não esquenta não, a gente canta assim mesmo, né, Beth? A gente canta, deixa os outros falar. Estamos nem aí não, Deus está ouvindo. Estou cantando para Deus, é para Ele que a gente canta, né? Mas é para saber que Deus, Ele age da maneira que Ele quer. Ele enche a nossa vida com rios de águas vivas da maneira que Ele quer, irmãos. E naquele momento Ele encheu o meu coração com essa canção. Ele encheu a minha vida com essa canção, irmãos. E eu fiquei, Senhor, muito obrigado. O Senhor trouxe essa canção lá de trás, assim, para mim, e falou, filha, eu estou contigo. Eu estou contigo, sabe? Vai que eu estou com você. Assim Deus está falando para você nessa noite, querido. Tem gente que fala assim, Adriana, eu não tenho assim o jeito que você tem, eu não sei, eu não oro do jeito que você ora. Falei, irmãos, ninguém ora igual, ninguém canta igual, ninguém ministra igual. Aqui você vê que no altar sobram vários líderes para ministrar. Ninguém ministra igual, ninguém. Ninguém. Cada um ministra a palavra de acordo com a revelação do Espírito Santo. E é isso, irmãos. E é isso. Graças a Deus que não somos iguais. Graças a Deus que não falamos iguais. Cada um tem o seu jeito. Porque já pensou a gente ficar ouvindo a mesma coisa igual, todo mundo falando igual? Não dá, irmãos, não dá. Então quer dizer, a gente precisa aprender que nós somos únicos para Deus. Únicos. Não tem ninguém com o nosso DNA. E em Tiago 4, no versículo 8, ele fala assim, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Irmãos, o nosso coração, ele é a saída de tudo que tem na nossa boca. Do nosso coração, ele sai palavras de vida, do nosso coração sai palavras de morte, do nosso coração sai bênçãos e do nosso coração sai maldição. Então, queridos, limpem as mãos e purifiquem o coração. E como é que a gente faz isso, irmãos? O jejum, ele faz isso na nossa vida. O jejum, ele faz isso na nossa vida. Ele purifica o nosso coração. Eu vejo muito assim a questão do primeiro amor quando a gente se batiza na casa de Deus. Quando você encontra Jesus, aquele amor vem no seu coração de uma forma que parece, pá, aquilo bate. Cara, tu sai... Tu fica meio zonzo, tu quer evangelizar até o cachorro da rua.
Por quê? Porque aquilo te fez bem, aquilo te trouxe cura, aquilo te libertou daquilo tudo que você achava que você não podia. Então, queridos, é tempo do primeiro amor de Deus voltar para o seu coração. É tempo de nós, como igreja, nos posicionarmos diante do Senhor em oração e jejum. É tempo de colocarmos os panos de saco. Eu achei até engraçado que eu estava vendo uma ministração, eu falei até para o meu esposo, que a intercessora estava orando, e, de repente, no meio da oração, ela falou assim para mim, traz o pano de saco. Eu falei, ai, Jesus, o que é isso? Né? Eu sabia que pano de saco, a pessoa... Né? Eu falei, gente, como é que é isso? Como é que ela vai vestir? Ela pegou aquele pano de saco, se vestiu daquilo e começou um clamor, irmãos, um clamor. Como eu recebi aquela noite, ouvindo aquela intercessora orando. Falei, Senhor, olha só. O pano de saco. A gente tem que colocar, por quê? É a nossa forma de nos humilharmos diante do Senhor. De estar. A gente vê aqui na igreja que, às vezes, o pastor, ele quer. Vamos levantar um clamor, irmãos. Vamos começar a orar, irmãos. Vamos começar a repreender. E não sei o quê, PPP. Irmãos, na hora do clamor, pessoas de braço cruzado. Como você clama de braço cruzado? Como que você fica? Você é um militar. Como você fica diante de um general de braço cruzado? Se tu ficar de braço cruzado, dá não, irmãos. Irmãos, hora de clamor é hora de clamar. Ah, que saco, ora pra caramba. Ai, quem vai orar? Pastora? Ai, a Honório? Ai, gente, Adriana Honório é pastora, ora muito, gente. Aleluia por isso, irmãos. Eu não vou me calar e não vou orar menos porque você acha que eu oro muito. Eu vou orar o que o Espírito Santo direcionar para eu orar, irmãos. É isso, irmãos. É isso e pronto. A gente não tem o que questionar. Entendeu? A gente tem que fazer. A gente é chamado para fazer o que Deus mandou. A gente está aqui para servir ao Senhor e fazer o que Ele mandou. Irmãos, não tem tempo mais para isso. Não tem tempo, irmãos. A gente tem conversado com os intercessores. Sabe, Deus assim, Ele tem feito algo tão sobrenatural. Domingo foi sobrenatural, os intercessores ali. Domingo passado, nós estendemos a bandeira do Brasil. Cada um segurou numa ponta e começamos a clamar. E o céu se rasgou. O céu se rasgou. Domingo passado de novo, o pastor até falou, para de orar, tu estragou a minha palavra, porque tu fica falando para o Espírito Santo tomar voz, Aí pronto, acabou, ele pegou a vez e não deixou falar nada. Eu falei, glória a Deus, pastor, glória a Deus por isso. Porque é assim, irmãos, nós não podemos estar aqui para fazer a nossa vontade. A nossa vontade, irmãos, é muito ruim. A minha vontade, às vezes, é estar em casa deitado, muitos aqui vendo televisão, no ar-condicionado, vendo alguma coisa na televisão, escutando. Irmãos, mas nós não vivemos de acordo com a nossa vontade. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós tem um propósito. Vamos cumprir o propósito que Deus nos deu a cumprir nessa terra, irmãos. Senão vai ser uma vida, irmãos, sem objetivo. Você vai chegar no céu e Deus vai falar assim, o que tu fez lá, cara? Tu fez o que eu te mandei? O que eu coloquei nas suas mãos? Cadê o que eu coloquei nas suas mãos? Cadê as vidas? Cadê, irmão? Então, irmãos, vamos começar a usar as armas que Deus tem nos dado, né? E a gente vê nesse versículo em Tiago 4, né? No versículo 8, ele fala, né, que o melhor resultado que podemos esperar, né, é quando nós fazemos a nossa parte. O resultado, ele vem. Nós vamos chegar mais perto de Deus. Nós vamos estar com as nossas mãos limpas e nós vamos estar com o nosso coração puro. O nosso coração puro. Nós precisamos nos apresentar diante dele assim, né? E eu relacionei aqui alguns jejuns, não são exatamente, só tem esses, não. Alguns que eu relacionei, né? Os jejuns, eles têm vários tipos. Isso aí é você e Deus. Você que sabe
qual é a sua limitação para jejuar, né? Você pode fazer um jejum parcial, só tirando os alimentos. Você bebe água e você tira o alimento. E você pode fazer esse jejum parcial tirando o quê? O seu café da manhã. Vou jejuar de 10 horas da noite até 2 horas da tarde, até meio-dia. Isso aí é você. Você faz esse jejum, mas eu só vou tirar o alimento, mas eu vou beber água. Você bebe água. Entendeu? Tem aquele jejum que é o jejum total. Você nem come e você nem bebe água. Esse jejum, você fica totalmente ali. A hora que você iria comer, você está em Deus. A hora que você ia beber uma água, você está em Deus. Me deu uma sede, vou para Deus. Vou para a água da vida, né? Me deu uma fome, vou para o pão da vida. Me deu uma sede, vou para a água da vida. É o tempo todo ali na busca por quem? Por quem pode te alimentar. Porque tem um alimento fresco. Porque tem a água que não vai te dar mais sede. E assim você vai. Você pode fazer esse jejum sim. É o jejum que você não tem alimento, você não come e você não bebe água. E tem também o jejum que é o jejum que as pessoas chamam de jejum de Daniel, né? Que Daniel jejuou por 10 dias. E tem muitas igrejas que fazem esse jejum, por ser até um jejum mais fácil de fazer assim, em coletivo, porque ele é um jejum que você bebe água, né? E come legumes, né? O pessoal geralmente busca muito a fazer em coletividade, um ministério ou com a igreja, né? Tem muitas igrejas que fazem esse jejum, são 10 dias jejuando assim, comendo legumes, né? Bebendo água, e assim você vai passando os dias, né? E tem o jejum também, que as pessoas fazem jejum que só bebem coisas líquidas, né? Que é sucos, vitaminas, né? As pessoas só bebem líquido, elas não mastigam nada, elas só bebem, né? Então tem esse jejum também. Então são vários tipos de jejum, e Deus ele vai direcionando a você aquele que é melhor para você fazer, que você pode, que você aguenta fazer, né? E também a pessoa fala assim para mim: o jejum é só de alimento? Sim. Jejum é de alimento. Mas eu queria jejuar de televisão. Irmãos, eu entendo dessa maneira. Se a televisão, se o Facebook, se o Instagram, se sei lá o que você vê, se a série, se isso tem ocupado na sua vida o lugar de você estar lendo a Bíblia, você está orando, você quer jejuar disso? Jejua, irmão. Mal não vai fazer, não. E você vai fazer o quê? Você vai estar alimentando o seu espírito. Porque ao invés de você estar ali grudado no Facebook, olhando as coisas, você está lá orando. Você está lá orando, lá com Deus, lá com o papai. Me deu vontade de ir para o Instagram. Vou lá para o meu pai, vou lá no Instagram lá. Vai para lá. Mas eu queria ver aquela novela. Não vou ver não. Hoje eu vou jejuar dessa novela. Vai lá para o seu pai. Isso vai edificar o teu espírito. Isso vai trazer força para o seu espírito. Quer dizer, quando você estaria ali diante da televisão, diante do celular, você está lá com o pai. Isso também faz bem para você, entendeu? Mas aí é aquele negócio, né? Jejum é de alimento. Jejum é você deixar de se alimentar, né? E uma coisa também assim muito importante que a gente precisa entender é a nossa limitação, né? Por exemplo, quando a gente jejua, nós ficamos mais sensíveis a tudo. Por isso, nós temos que ter cuidado com o que vemos na televisão, com o que ouvimos, as músicas que estamos ouvindo, porque há uma sensibilidade maior para receber isso. Então, você, ao invés de estar ali na televisão, ao invés de estar ouvindo uma música que não seja uma música evangélica, né? Não, existe também músicas evangélicas que não é bom você ouvir, não, mas tudo bem. Você ouve, você seleciona, bota no playlist lá, bota daqui da igreja que tá bom. Pega dos cultos, bota tudo lá. Então, quer dizer, você está ali, você está sendo ministrado, o seu espírito está sendo ministrado, o seu espírito está sendo alimentado, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado. Imagina, jejuar e essa de cidade alerta, sangue de Jesus tem poder. Vai dar ruim, irmão. Vai dar bom, não. Não, então você... Não estou falando nada da coisa, não, tá? Me perdoe, mas eu digo assim, né? Mas notícias boas, né, irmão? Vai ler a Bíblia, né? Vai ler a palavra, aquilo que Deus tem para a sua vida, né? As promessas de Deus para a sua vida. Vai ler ali que você vai se alimentar melhor, né? E o jejum, ele é uma decisão pessoal.
Por exemplo, o pastor ele pode convocar aqui, igreja, vamos jejuar, e não sei o quê. Não adianta você jejuar para agradar o pastor. Não adianta, irmãos. Adianta sim. O pastor convocou? Senhor, eu quero. Se mostra disponível. Nunca jejuei, Senhor. Não sei nem que bicho que vai dar isso, mas eu quero. Entendeu? Começa a ter você tem que ter uma disponibilidade. Eu quero. E não, vou jejuar porque o pastor mandou. Vou jejuar porque o líder mandou. Não, irmão, não faz isso não. Faz isso não, irmãos. Deus ele não te obriga a você a fazer nada. Ele não te obriga a você a fazer nada. E nem o pastor te obriga a fazer nada. Você tem que tem a sua disponibilidade em Deus daquilo que você tem para Ele. Sabe, Senhor, eu vou jejuar, Senhor, porque eu amo o Senhor. Eu vou jejuar, Senhor, porque eu quero mais do Senhor. Eu vou jejuar, Senhor, porque eu quero saber mais da sua palavra. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero estar mais perto de Ti. Então, jejua por esse motivo. E em todo tipo de jejum, você vai sentir um desconforto. Porque, irmãos, quem toma café, Coca-Cola, deixar de tomar, dá dor de cabeça. Mas não é porque você está morrendo, não, irmão. É porque é o seu corpo que está sendo negado a ele. Um chocolate, negado uma coca, negado um café. E ele fica desesperado por aquilo. Ele quer porque quer aquilo. E você não está dando, então ele fica e começa a te dar dor de cabeça. Dá uma moleza. Sabe? Nunca vai fazer as suas orações de jejum deitado, porque você vai dormir. Sabe? Fica em pé. Fica na atividade, fica andando, para você poder estar sempre assim alerta, né? Então ele vai te dar uma dor de cabeça, ele vai te dar cansaço, às vezes te dá até uma tontura, você sente um pouco de tontura, né? Quando você está jejuando. Então quer dizer, por que isso? É porque o seu corpo está passando por um processo natural de desintoxicação. Irmãos, você não morre porque você jejua. Tem gente que fala assim, poxa, como é que eu vou jejuar sem tomar água? Sem tomar água, como isso? Isso não existe. No Rio de Janeiro isso não existe. Existe sim, irmãos. Existe. Todos nós podemos jejuar, irmãos. Todos nós. Dentro das suas limitações, todos nós podemos e devemos jejuar. Isso faz muito bem para o seu espírito, muito bem para você. Sabe por quê, irmãos? A gente conhece quem a gente é. O jejum ele nos torna frágeis. E a gente se acha tão forte, a gente se acha tão uau. Gente, a gente não é nada, irmãos. Nós não somos nada. Quando a gente começa a ficar sem comer, irmãos, Jesus teve fome. No final dos 40 dias ele teve fome. Você começa a sentir fome. Teve uma pessoa que me ligou e falou, pelo amor de Deus, traz alguma coisa aqui para me comer, porque eu acordei e não tinha o que eu queria, eu estou passando mal. Passa mal, irmão. Passa mal. Eu não vou aguentar ficar até tal hora. Eu falei, Jesus, ajuda. Você passa mal, irmão. E tem pessoas que têm muita dificuldade de jejuar. Muita. Porque jejuar, irmãos, não é assim, Adriana, jejuar é mole, é fácil, não. Meu esposo mesmo. A carne dele grita. A gente foi fazer um jejum junto. Aí daqui a pouco estou vendo ele comer uma banana. Eu falei, mas o seu jejum já acabou? Ele, cada um com o seu propósito. O meu é meio-dia. Tá. Não, a gente ficou do dia anterior à noite, 9 horas, né? Mais 8h30, 9 horas, até o outro dia. Só que ele fez o propósito dele. O propósito dele era até meio-dia. Ele fez o propósito dele. E o meu propósito, eu fiz até mais um pouquinho, né? Aí ele pegou e falou, eu falei, já está comendo uma banana? Ele falou, já, meu jejum já terminou. Quer dizer, tem gente que não consegue. Ele faz, quando ele tem o propósito, ele faz. Ele fez, ficou do dia anterior, e estou dizendo as limitações. Tem pessoas que não conseguem ficar, a pessoa fica, dá dor de cabeça, sabe, dá um monte de coisa, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter isso no nosso coração, o foco, se negar.
O pastor mesmo cansa de falar, né, pastor Luizinho? O pastor falou que para ele é assim, é um ato de... É na raça, é na academia que ele não vai. Quando ele jejua, ele fala, meu Deus do céu, tem que ir. Então, gente, mas a gente não tem que se condenar por isso. Não temos que nos condenar, mas temos que começar a fazer. Começa do dia anterior, de 10, vai até o outro dia, 10 horas da manhã. Mas também, né, irmão, tu vai acordar 5 para as 10 e entregar o jejum 10, né? Pelo amor de Jeová, né? Aí o troço fica difícil, né, gente? Aí, gente, aí o negócio fica feio, né? Que aí você vai jejuar 5 minutos, dormindo a noite toda. No outro dia, 5 para as 10, eu entrego o jejum, fica difícil, né? Então, quer dizer, você precisa ter as suas limitações. Mas eu vou te dizer uma coisa. Que uma coisa é certa, o jejum funciona e ele traz mudança para a nossa vida. Ele traz transformações para a nossa vida. Transformações que a gente nem se percebe. Às vezes as pessoas que andam com a gente falam, caraca, mas tu mudou, né? Tu era assim, agora você não é mais. Você às vezes nem se apercebeu daquilo, mas as pessoas que estão do seu lado, elas observam e elas veem que houve mudança na sua vida. Às vezes nem sabem que você fez período de jejum, nem sabem que você estava jejuando, mas a mudança na nossa vida, ela é uma mudança aparente. Irmãos, eu sou prova disso. Eu estou falando de algo que eu vivi, de algo que eu tenho vivido, irmãos. É glorioso, é algo assim que te tira da sua zona de conforto e te leva para um lugar que você fala, meu Deus, como assim eu fui para esse lugar? Como que eu fui? E você está lá. Por quê? Porque Deus, Ele faz assim, sabe, algo assim muito grande na sua vida. Até o Danilo estava falando no grupo lá de oração, que no grupo da Chaiza, né, Chaiza? O pessoal do grupo deles lá gostou muito de falar sobre o jejum e já começaram a se envolver, já queriam, sabe como é que é jovem, né? Jovem só anda em grupo, né? Vamos fazer, gente, vamos fazer um propósito, todo mundo tá, vamos fazer. Eu falei, isso aí, Danilo, incentiva mesmo o povo a jejuar, incentiva mesmo o jovem a jejuar, sabe, Danilo, nós queremos jovens aqui na igreja que tenham fogo. Quando abrir a sua boca, saia fogo. Quando pegar esses instrumentos para tocar, não vai ser eles que vão estar tocando, não. Porque os sons do céu é diferente do som da terra. E o som do céu, quando ele sai do seu instrumento, ele traz cura. Quando você pega esse instrumento e você toca ele na unção, é diferente, irmão. É diferente. Às vezes quem está aqui ministrando, tocando, toca aquela unção, Deus fala, aí chega fulano, foi uma benção. Meu Deus, eu estava tão nervosa, não imagina. Tem uma pessoa que só vem falando, a gente fala, meu Deus, eu estava tão nervosa, tu nem imagina como é que eu estava, Adriano. Dri, você nem imagina. Eu falei, gente, mas foi algo assim, glória. Porque, irmãos, uma coisa eu gosto. Sempre que a gente vê alguém aqui, Deus usando, não é para glorificar a vida daquela pessoa, mas é para ela saber que o que ela está fazendo está levando ela para Ele. É muito glorioso. Pastor, que palavra de Deus. Pastor, essa palavra me abençoou. Pastor, gente, é glorioso. Não é dizer que eu vou falar isso para poder o ego do pastor. Não é o ego. É falar, poxa Deus, obrigado. Então eu estou no caminho. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou ministrando nesse altar. E as pessoas estão recebendo. As pessoas estão entendendo aquilo que Deus está querendo fazer. É glorioso. E eu tenho esse costume. Quando ministro, eu vou e falo, ó, cara, tu ministrou top, tu nem sabe. Vai lá olhar o vídeo para tu ver se era tu mesmo. Que eu tô achando que tem uma desconfiança que tinha um anjo lá tocando no seu lugar. Mas vai lá para tu dar uma olhada lá. Porque, gente, é glorioso. É glorioso. E nós, assim, temos declarado. E eu, domingo, eu estava até orando. Eu sou meia doida, irmão. Não liga para mim, não. Eu estava orando, eu falava assim, Senhor,
Senhor, eu sonho com igreja sem cadeira, porque eu sonho com isso, irmãos. Eu sonho de entrarmos daquela porta para dentro, aqui para dentro do templo, e não ter cadeira e não precisar de ninguém ministrar nada que não, irmão. É o Espírito Santo que vai ficar ministrando, e ali vai vir um mover tão grande, irmãos, que não vai ter ninguém que segure, irmãos. Eu sonho com isso. Eu sonho de ver esse mover de Deus. Eu falo, Deus, eu creio no avivamento. Deus, eu creio que esse avivamento está perto. Deus, eu creio, Senhor, que eu falo para os intercessores, quando sair daqui, irmãos, saia com sua fornalha acesa, com a tocha acesa, aonde você estiver no seu lugar, quem está do seu lado vai pegar fogo. Aí você está pegando fogo, do seu lado pega fogo, o outro pega fogo, daqui a pouco está uma fogueira só, gente. Porque, irmãos, não nos vale a pena sair da nossa casa para ficar sentado aí assistindo. Irmãos, nós quando entramos nesse lugar, nós temos que ser participantes. Nós temos que participar. O culto não é para ser assistido. O culto é para a gente participar. Eu vim aqui, Senhor, trazer a minha participação para Ti, Senhor. Porque igual eu falei, irmãos, às vezes a gente fica pensando, está tão pesado, nossa, mas quem está lá na frente? Ai, Jesus, deve estar com algum pecado. A gente pensa logo assim. Mas, irmã, às vezes o pecado está contigo, irmão. Você que não está deixando o culto fluir. Porque você entrou, está pecado, está cheio de pecado, não confessou o seu pecado e está aí trazendo peso para os outros, trazendo jugo. Então, quer dizer, irmãos, Deus, Ele vem através de um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua vida nessa noite? O que você precisa se libertar, irmãos? O que você tem pedido a Deus e fala, Deus, eu já não aguento mais, Senhor, de tanto pedir. Eu já não aguento mais de tanto orar, Senhor. Eu já não aguento mais. Você não aguentar mais, irmãos? Para então e jejua. Jejua, irmãos. Entra no propósito de jejum. Caraca, a Adriana falou lá na frente isso. Sabe de uma coisa? Tô meio, de repente, né? Então, se tá de repente, faz para ver. Faz para você ver. Entra no período de jejum. Esse problema na sua vida, irmãos, essa doença que nunca cura, que você pede, entra no período de jejum. Essa situação com a sua família, que você nunca consegue se libertar, é quando você se levanta, vem mais afronta, você se levanta, vem. Tem gente vivendo assim, irmão, de afronta em afronta. Não é de fé em fé, em glória, não. É de afronta em afronta. Começa, irmãos, a jejuar. E fala, Senhor, faz calar essa língua mentirosa. Faz calar essas afrontas. Faz calar essa mentira, Senhor. E começa a jejuar. Não precisa ir lá brigar com o vizinho. Não precisa brigar com seu parente. Não precisa não, tá, irmãos? Não é para brigar, não. Você, quietinho, começa a orar. Começa a jejuar. Começa a colocar no altar de Deus. Começa a colocar no altar de Deus. Olha, a minha mãe... Assim, eu tenho muitas experiências com jejum. A minha mãe, uma vez, ela pegou meu cunhado ficou viúvo, arrumou uma namorada, e é longa a história. Eu sei que a minha mãe ficou com a mágoa, deu uma mágoa. Meu Deus, que mágoa. Eu não vou perdoar. E olha, irmãos, Felipe e Rebeca eram pequenos. E eu falei, Jesus, não dá para conviver com a minha mãe assim, porque era uma amargura em vida. Falei, Senhor, o que eu faço? Deus falou, jejua. Falei, Jesus, mas é ela que tem que perdoar, eu tenho que jejuar para ela perdoar? Jesus falou, ela não tem condições, jejua você. Eu falei, Jesus, me ajuda. E comecei a jejuar em prol da vida da minha mãe. E ministrava na vida dela, E eu falava, mãe, você tem que perdoar. Mãe, isso está te fazendo mal. Mãe, você está doente. Mãe, preste atenção. E ela, um belo dia, a gente se ajoelhou para orar lá em casa. E eu falei assim, Jesus, toca no coração da minha mãe, que ela libere esse perdão, Senhor, hoje. Senhor, eu jejuava, estava jejuando há muitos dias. E ela ajoelhou, e eu não falei mais nada que ela tinha que perdoar, o que ela não tinha, eu deixei o Espírito Santo agir. Me calei, deixei o Espírito Santo agir. Ela ajoelhou e falou assim para mim, minha filha, ela chegava a estar passando mal. Eu falei, o que foi, mãe? Eu
quero perdoar essa pessoa agora. Falei, ó, Glória, então vai ser agora. Se agora, é agora. E fui orando com a minha mãe, fazendo ela declarar, A minha mãe se libertou, irmãos. Ela se libertou. Era algo que estava tão lá dentro, tão entranhado. Aquilo fez assim, ó, acabou. A minha mãe não falou mais naquela pessoa. A minha mãe não espraguejou mais, porque ela espraguejava, irmão. Não espraguejou mais. A minha mãe acabou. Aquilo na vida da minha mãe acabou. Aquilo acabou. E de repente, irmão, se ela persistisse a continuar com aquilo enterrado, aquela raiva, ela poderia não estar mais aqui hoje. Porque mata, irmãos. Mata. E uma coisa é interessante. Eu posso magoar uma pessoa de uma forma que aquela pessoa recebe aquela mágoa de uma forma tão terrível que para mim está tudo bem. E aquela pessoa está morrendo. Ela está morrendo, irmãos. É igual aquela florzinha que ela vai murchando. Por isso que o diabo ele ataca nas emoções. Por isso que essa pandemia tem parado as pessoas nas emoções. De quê? No medo, no pânico, no terror. Por quê? Porque ele sabe que se ele tocar nas emoções, para. Porque é gerado aqui, irmãos. Tudo que é gerado aqui joga para o corpo. Quando joga para o corpo, vem. O câncer, né? Dizem que é uma doença gerada nas emoções. Então, irmãos, eu não quero ficar doente. Eu sou sarada, eu sou curada em nome de Jesus. E eu falo, Senhor, que as minhas emoções, Senhor, elas são sarada, curada em nome de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, Adriana, tu é muito boba, hein? Fulano fez isso com você. E você... Falei, irmão, eu falo para meus filhos, falei, ó, não toma meu partido, não toma minha frente, deixa Deus trabalhar. Irmão, na hora eu tenho raiva. Eu sou humana, tenho raiva. Mas depois eu falo, Jesus... está nas tuas mãos. Se vier me pedir ajuda, irmão, eu vou ajudar. Porque é meu. É meu. Mas cada um tem um temperamento. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Aí fala assim, se precisar de mim, tá ferrado. Tá ferrado na minha mão. Ainda fala assim, ó. Tá ferrado. Então quer dizer, então por isso nós temos que jejuar. Para nos libertar disso. Para nos libertar da gente mesmo. Entendeu? Para na hora que vier essa condição, essa emoção, a gente falar, opa, o que Jesus falou aqui? Perdoai para ser perdoado. Então, se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado, irmão. Aqui, ó, palavra. Então a gente precisa, irmãos, está condicionado àquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Então, eu espero que os irmãos tenham recebido essa palavra, que vocês pratiquem, sabe, o jejum, sabe? E eu quero ouvir testemunhos, irmãos. Você que ouviu essa palavra, você recebeu essa palavra, que você vai colocar em prática, traga o seu testemunho para mim. Eu quero ouvir o seu testemunho. Eu quero ouvir o que Deus fez em você, na sua vida, através do jejum. Eu quero ouvir isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa estar um ou outro ajudando. A gente precisa estar ali do lado, sabe? Se você tem alguma dúvida, se você, Adriana, vem, pergunta. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ler a palavra, sabe? E vamos estar ajudando uns aos outros a jejuar. É tempo de jejuar. Então, hoje... se encerra, né? O pastor ele depois vai falar, né? Mas se encerra a questão do jejum, assim. O pastor depois vai trazer mais alguma coisa. E as práticas espirituais, irmãos, não deixe de praticar. Igual eu falei aqui no altar, cada líder aqui que o pastor mandou, né? Trouxe uma prática espiritual. Estão ali as práticas espirituais. Se você tem alguma dúvida, pergunte. Se você não quer perguntar para o pastor, se você quer perguntar para quem ministrou, chegue até ao líder e pergunte, você ministrou sobre isso? Me ajuda, eu não estou conseguindo. Poxa, você falou, parecia tão fácil, mas eu não estou conseguindo. Pergunte, irmãos. Agora não fique parado não, irmãos. Não fique parado, prostrado não, irmãos. Levante.
Pergunte. Ali tem a declaração da palavra, sabe? A oração em línguas, sabe? O jejum, a adoração, o louvor, sabe? Sabe, pergunte. Pergunte para que você, porque aqui a gente ministra, irmãos, não é para você poder só ter o conhecimento, não, é para você ter a prática. Porque o tempo que o diabo te ataca, às vezes não dá tempo nem de você abrir a Bíblia, não. A maioria das vezes não dá, não. Tem que estar com a Bíblia aqui, ó. Ele te ataca, ele tá. Se você tiver que pensar o que você vai falar, a palavra tem que estar aqui, ó. E você não pode acreditar nas mentiras do diabo. Vocês recebem essa palavra, irmãos? Amém. Eu recebo essa palavra.